Olá! Violência é algo que sempre assusta. Quando cometida por adolescentes, assusta ainda mais. Mas até que ponto a imagem que temos da violência praticada por jovens corresponde à realidade? Ou será que a publicidade que é dada a casos mais violentos nos leva a uma imagem talvez distorcida? E a violência sofrida por esses jovens? Não só os que agridem, mas também os que são agredidos direta ou indiretamente. O Expressão Nacional de hoje fala da proposta de mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. A principal delas amplia de 3 para 10 anos o prazo máximo de internação de jovens infratores. Para debater esse tema, eu recebo hoje o deputado Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, integrante da Comissão Especial da Revisão das Medidas Educativas do ECA. A secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos, Berenice Janella. O deputado Aliel Machado, da Rede do Paraná, que é o relator da comissão. E lá no Paraná, Noeli Rebac, juíza da Vara da Infância da cidade de Ponta Grossa. Muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso programa. Secretário, eu começo com a senhora. Na abertura do programa, eu coloquei um questionamento se a imagem que a gente tem dos jovens infratores, a gente que assiste televisão, lê jornal, se é a imagem verdadeira desses jovens infratores. A senhora presidiu a Fundação Casa, que é a instituição responsável por esses jovens no estado de São Paulo por nada menos que 12 anos. Então, conhece essa realidade como ninguém. A senhora diria que a imagem que nós temos é a imagem verdadeira em termos de periculosidade, do tipo de infração praticada, os crimes cometidos por eles? Não, de jeito nenhum. Na verdade, a imagem que a imprensa normalmente faz em relação aos adolescentes, ela é distorcida, porque há uma tendência de se supervalorizar alguns crimes de maior repercussão. Quando você analisa os dados do sistema socioeducativo, tanto no estado de São Paulo quanto no Brasil todo, você vê que o maior envolvimento dos jovens é nos casos de tráfico de drogas, de roubo, às vezes roubo até simples, sem uso de arma, furto. E os crimes hediondos, que são homicídio, latrocínio, estupro, que geram uma maior comoção social, eles são bastante diminutos no sentido geral. Em São Paulo, por exemplo, que responde por 50% do sistema socioeducativo, esses números não chegam a 3% da população. E no resto do Brasil gira em torno de 8%, 9%. Então é muito menos do que se fala, especialmente em se considerando esses crimes de maior gravidade. E da mesma forma, nós temos cumprindo hoje no Brasil medidas socioeducativas de internação e de semiliberdade que correspondem aos crimes mais graves, cerca de 25 mil adolescentes, ao passo que nós temos 400 mil adultos presos, né? Então, na realidade, quando a gente compara o adolescente com o adulto, a gente vê que tem muito mais adultos praticando crimes do que os adolescentes. E a maioria dos crimes praticados pelos adolescentes são ligados ao tráfico de drogas. Deputado Subtenente Gonzaga, na sua opinião, como é que o senhor avalia essa visão que nós, que assistimos ao noticiário, temos do grau de periculosidade desses jovens e aquilo que se vê na prática? Olha, nós temos que concordar que a mídia consegue potencializar esta realidade. E nós, na comissão, trabalhamos com esses dados estatísticos, né, que foram trazidos. Eu trago também os dados de Minas Gerais, que realmente, quando nós analisamos o índice de práticas violentas dos menores em relação ao conjunto dos menores, nós vamos achar um índice relativamente pequeno. O que nós não concordamos é que esse índice justificaria uma pena branda em relação aos crimes violentos. Então, para nós, para mim, e eu diria aqui para parte da população que defende a alteração do tempo de internação, dizer o seguinte: olha, ainda que seja 1%, seja 10%, seja 15%, esta pena para estas menores que estão praticando crime, com resultado violência, com resultado grave ameaça, com resultado morte, 3 anos de internação nas condições de hoje, ele está gerando uma impunidade. É uma impunidade e gera uma impunidade maior. E quando nós pegamos os dados comparativos que foram colocados aqui agora, do número de maiores, de adultos que estão no sistema prisional, nós vamos ver que pode ter, né, é difícil fazer uma afirmação, né, científica, mas pode estar havendo uma relação desse incentivo da impunidade do menor, porque ainda que seja a maioria dos crimes sem violência,
que é o crime de tráfico, furto, roubo sem violência, mas vai alimentar, essa impunidade alimenta uma ação e uma atuação e retroalimenta esta prática de crime. Ele vai chegar num adulto criminoso contumaz. O senhor tocou num ponto que é um ponto que já não é a primeira vez que a gente fala desse assunto aqui, que eu percebo que é frágil, que a gente tem pouca estatística, né? Os números que eu tenho aqui do CNJ, foi uma pesquisa que o CNJ fez de 2012. Né? Quando a gente busca dados mais concretos em relação a isso, as estatísticas são muito falhas, né? E de reincidência, enfim, até do quantitativo Toda mesmo. A estatística de segurança pública no Brasil, ela é questionável. Então é porque difícil não tem dados concretos, não tem um sistema nacional, aliás, ele existe, né? Que é o Cinesp, mas que não é utilizado. Então, cada estado tem seu banco de dados, no estado, cada órgão tem seu banco de dados, né? Só para título do drama que é os dados formais, estatais, vamos dizer assim, de homicídios é do DataSUS e não de nenhum sistema de segurança pública. Então é difícil definir o que fazer quando se nem o diagnóstico é correto, né? Deputado Eliel Machado, o senhor que é relator dessa medida, o deputado subtenente Gonzaga falou da questão do tamanho da pena. E a sua proposta, o senhor faz um escalonamento, né? De acordo com a idade do jovem infrator e da prática do crime cometido. Então, de 12 a 14 manteriam os 3 anos, de 14 a 16 poderia chegar a 5, 16 a 17, 7 e 17 anos completos e 18 incompletos, 10 anos. Eu queria saber em base em que o senhor conseguiu elaborar essa progressão. Bom, primeiro é uma satisfação muito grande estar participando com especialistas tão renomados. O subtenente Gonzaga auxiliou muito nos debates, nos encontramos em Minas Gerais, onde fizemos um debate lá em Belo Horizonte. A doutora Berenice, desde a discussão da redução da maioridade penal, nos auxiliando com a experiência vivida e com o trabalho já realizado ao longo desses anos, sempre num bom diálogo. A doutora Noeli, que para mim é uma referência na área de defesa da criança e do adolescente, que tem experiências louváveis na cidade de Ponta Grossa. Participando desse debate também tivemos a oportunidade de discutir esse assunto. Bom, primeiro que ele é um tema polêmico e que ele está sendo debatido num momento conturbado dessa Casa de Leis. Então é um momento vésperas de eleição, onde nós temos muitas pessoas, muitos políticos aqui dentro, que utilizam de subterfúgios, de encontrar discursos fáceis para angariar votos, sendo bem claro, assim, bem honesto na minha fala. O grande desafio que nós tivemos era encontrar a elaboração desse projeto que veio do Senado Federal aprovado como uma alternativa em relação à discussão da maioridade penal. Isso nós já defendíamos, porque não somos a favor de impunidade, não somos a favor de que o Estado não tenha um acompanhamento pelas ilegalidades que possam acontecer. Mas nós temos que ter prudência e entender primeiramente que nós estamos tratando de um caso já perdido, porque o ato infracional já aconteceu. E ele está ligado muito à questão da área social. Se nós analisarmos a vida desses jovens, na sua grande maioria, nós estamos analisando uma falha do Estado anterior. Mais de 50% desses jovens não estavam na escola quando cometeram esses atos infracionais. Esses jovens, em mais de 80%, ou não tinham a mãe, ou não tinham o pai, ou foram abusados de outra maneira, e aí tem uma falha do Estado. Respondendo a tua pergunta diretamente, não podemos responder como pena, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente tem o intuito de fazer internação para recuperar esse jovem, não com o intuito apenas de penalizá-lo, mas de recuperá-lo porque ele está num processo de formação psíquica. Esse processo de formação psíquica significa que ele ainda não está apto a responder sozinho. E isso é um dado científico de formação, não é o que eu acho. O mundo inteiro tem que ter uma linha de corte. É lógico que ele tem uma variável dependendo da formação, dependendo das condições com que essa criança foi criada ao longo da vida, desde do parto, até antes do parto. Hoje, estudando a primeira infância, nós já temos como provar isso. Então, o mundo faz a linha de corte, em maneira geral, 18 anos. Antes dos 18 anos, essas responsabilidades são divididas entre família, poder público e o próprio adolescente. O Brasil é um dos países que começa a ter uma punição de privação de liberdade com uma das menores idades, com 12 anos. 12 anos você já pode ter privação de liberdade. Quando a gente fala em internação, para quem não conhece, parece que está indo para um hotel. Lá é uma cadeia, lá tem cela, lá tem algema.
parecido com o sistema prisional, em alguns casos pior do que o sistema prisional no Brasil, para deixar claro. Mas não era para ser, né? Pelo ECA não era para ser. Mas hoje nós temos um problema no Brasil que a própria legislação tem um avanço significativo em várias áreas, mas ela não é cumprida e a população sofre por causa disso. E esse é um tema que eu levei em consideração na elaboração do relatório. Por que nós fizemos esse escalonamento? Porque, na minha opinião, apesar do Estatuto ser avançado, ele tem alguns equívocos. Hoje, por exemplo, até pela má formação de alguns juízes, na interpretação no momento de estabelecer a internação, um adolescente hoje que comete, por exemplo, um furto, pode ficar, de 12 anos de idade, ele pode ficar mais tempo internado do que um adolescente que matou alguém. Isso é um erro dentro do Estatuto. Uma outra questão é, se nós estamos num processo de formação psíquica, se nós estamos num processo de formação do cidadão, nós temos que entender que o de 17 anos já está muito mais, digamos assim, em processo de finalização dessa formação do que um adolescente de 12. Então não podemos tratar o de 12 anos igual tratamos o de 17. O projeto que veio do Senado tratava todos iguais. Nós fizemos esse escalonamento, buscando fazer essa diferenciação para dar oportunidade do juiz, lá a doutora Noeli, que vai estabelecer, por exemplo, um tempo de internação, essa possibilidade. Importante também deixar claro que ele não determina os 10 anos. Você continua com a prerrogativa, que talvez seja o avanço mais importante do ECA, que é a possibilidade de a cada 6 meses aquela equipe multidisciplinar continuar fazendo a avaliação da possibilidade de liberação desse jovem. Eu quero falar porque não é pena. Um pouquinho disso daqui a pouco. Vamos ver a doutora Noeli. O deputado Eliel Machado falou sobre um ponto que tem sido muito falado nas audiências públicas aqui na Câmara, sobre distorções que às vezes levam para que práticas diferentes acabem sendo penalizadas da mesma forma. Segundo ele colocou, se eu entendi bem, o ECA abre espaço para isso. Na sua prática como juíza da vara de infância, como é que a senhora enxerga essa questão do ECA e qual é a sua avaliação sobre essa progressão proposta pelo parlamentar? Na sociedade brasileira, olhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, em muitos momentos, como se ele fosse, de fato, uma lei que só protegesse e que não fizesse a punição. E quando se trata, principalmente, desta parte do Estatuto que lida com a maioridade, aos 18 anos, como o limite para a maioridade penal, a sociedade tem entendido que se nós reduzíssemos isso, se nós fizéssemos uma redução, por exemplo, para 16 anos, nós teríamos como solucionado uma parte de todo o problema que a gente enfrenta na criminalidade. Na verdade, o caminho não é este. Falando mais diretamente sobre a situação que envolve esse relatório, toda essa discussão, esse trabalho que o deputado Eliel fez recentemente na comissão, é importante que se diga que houve um levantamento muito, muito minucioso da situação socioeducativa do Brasil. Quando nós lidamos com a ideia de melhorar os índices de criminalidade, de reduzir esses índices, e quando se fala do adolescente em conflito com a lei, principalmente com o adolescente, se tem a ideia da impunidade. O que se verifica é que não é assim. Quando a gente avalia o Estatuto da Criança e Adolescente, nós vemos que o Brasil tem uma das menores idades que começa a punir. Nós só não chamamos, como disse o deputado agora há pouco, como pena, nós chamamos como medida socioeducativa. Mas a medida socioeducativa e a abertura que o Estatuto da Criança dá ao juiz, dá a possibilidade, muitas vezes sim, de punir o adolescente de uma maneira até mais severa que o adulto. Ele, de fato, não cria essas regras como no Código Penal, em relação ao furto, em relação ao homicídio, a um delito mais grave ou a um delito menos grave. Ele dá essa abertura ao judiciário para estabelecer a medida socioeducativa. É claro que, quando se fala em redução ou quando se fala em alterar o estatuto, dificilmente se ouve falar em medidas em meio aberto. Nós estamos sempre falando na medida em meio fechado, que seria a internação e a semiliberdade, que ela também tolhe um pouco da liberdade do adolescente. O que me parece? Nesse estudo que eu analisei, que o deputado Eliel apresentou há alguns dias, foi um estudo muito detalhado, onde se analisou e se verificou o sistema socioeducativo e que vem de encontro com a vontade da sociedade brasileira no sentido de ter travou de novo.
De novo? De novo. Alô? Oi, estou vendo. Voltou. No sentido de tentar aplicar o nosso estatuto de maneira mais coerente em relação aos atos infracionais. Pelo que eu pude ver, trata-se de um aumento, de fato, de tempo de internação, é um aumento considerável. Quando a gente lida com um adolescente, a gente precisa pensar que é um ser humano que está em desenvolvimento. Um ano para uma... Vamos, deu uma travada de novo, vamos voltar aqui com a secretária. Secretária, o deputado Eliel falou sobre uma questão de que essa constante reavaliação, né, que já existe no texto atual. Então eu queria ouvir da senhora se isso na prática já funciona hoje, ou se acontece com os adolescentes, o que acontece muitas vezes com criminosos comuns, cujas penas são cumpridas, e ele continua muitas vezes preso, ou às vezes está preso antes de ser, inclusive, condenado. Tem muitos numa situação dessa. Se isso de avaliar a cada 6 meses, se isso sai do papel realmente e vai para a prática, e a sua opinião também em relação a esse escalonamento proposto pelo deputado? Em relação à internação provisória, né, hoje o Estatuto prevê que o adolescente fique no máximo 45 dias, que é o prazo que o juiz tem para proferir uma decisão. Então, tempo de prisão preventiva longa, né, que a gente às vezes verifica com os adultos, a gente não tem no sistema socioeducativo, inclusive porque o próprio CNJ determinou que os tribunais de justiça cobrem dos juízes das varas da infância, e eles cobram do sistema socioeducativo, que não haja esse excesso do tempo de internação provisória, que não ultrapasse os 45 dias, né? Eu sei que no voto em separado do deputado ele propõe o aumento desse tempo, que eu acho que é um equívoco, com todo respeito, porque, na verdade, nós estamos... o que se cobra é que o juiz seja célere na apreciação do processo. O senhor propõe aumentar para quanto, deputado? Só para a gente... 90 dias. Dobrar. E a gente corre o risco de, com esse aumento do tempo de internação provisória, nós temos aí em pouquíssimo tempo, nos estados, o dobro de jovens que estão aguardando julgamento, que é uma questão ruim, porque o jovem ainda não foi sentenciado, quer dizer, ele pode até receber uma medida de meio aberto e vai ficar mais tempo internado. Tem uma questão que me chamou a atenção, Berenice, eu interrompo para complementar, de que muitos juízes, onde não tem a vara de execução, na cidade onde a medida é cumprida, ele dá o tempo de internação provisória como se fosse um susto, já sabendo que ele não vai deixar internado, mas aquilo é uma prisão. Um sustinho. E eu visitei, por exemplo, uma unidade no Rio de Janeiro com mais de 700 jovens numa única unidade, que era uma unidade de internação provisória. Então, assim, que acaba sendo uma cadeia. Então, até, como não tem um julgamento, não tem uma pena, você não sabe sequer se o adolescente de fato cometeu aquele ato infracional. Simplesmente no momento da internação, eu cheguei a encontrar casos absurdos de um juiz dizendo que para proteger o adolescente da família, iria prendê-lo. Então, assim, uma inversão de valores perigosa. Eu até no início discuti a possibilidade do aumento do tempo de internação provisória e refutei quando das visitas específicas nos locais eu me deparei com uma situação muito grave. Peço desculpa. Secretária, e essa reavaliação a cada 6 meses, isso funciona? Ela é feita, as equipes, as unidades, elas têm que ter uma equipe multiprofissional, com psicólogo, assistente social, educadores, o próprio pessoal da segurança e da saúde, que é obrigado a fazer um plano individual de atendimento, quer dizer, um plano de evolução da medida para cada adolescente, com metas, etc. e tal, e a cada 6 meses ele é obrigado essa equipe é obrigada a apresentar um relatório para o Poder Judiciário. Funciona nos rincões do Brasil também, ou só em São Paulo? Não, funciona do que eu conheço na maioria dos estados. Em São Paulo a gente era até mais rigoroso, a gente pedia um relatório a cada 3 meses. Até para a gente fazer um acompanhamento mais próximo, mas na maioria dos estados funciona assim. E é importante porque, como falou a juíza, não existe um tempo de cumprimento da medida. Então, às vezes você pega um adolescente que até praticou um ato grave, um roubo, por exemplo, mas ele não tem perfil para ficar no sistema socioeducativo, o problema dele é outro, é um problema de falta de sociabilidade, é um problema de abandono familiar, e quando a equipe faz um bom trabalho, ela consegue até dizer, olha, em 6 meses, em 9 meses esse menino pode sair, como a gente tem vários casos, né?
Então, acho que é importante, isso foi uma das questões que eu conversei bastante com o deputado ao longo que o deputado fez várias visitas nos estados, eu estive aqui presente em algumas audiências públicas. Eu sempre insisti nessa questão que nós não podíamos perder a espinha dorsal do Estatuto, que é esta avaliação frequente para que ele possa realmente, para que o juiz possa realmente avaliar a evolução dele e liberá-lo ou não. E essa né? progressão que o deputado propõe? Eu acho que é importante a gente ter essa diferenciação, porque o jovem realmente de 12 anos, se para um jovem de 16, 17 anos ficar 2, 3 anos é muito tempo, imagine para um de 12, né? Agora, eu discordo em relação ao aumento do tempo, né? A minha posição pessoal sempre foi de manter o tempo atual, porque para um jovem de 15, 16 anos, 3 anos internado é muito tempo de vida, né? A gente tem que fazer uma avaliação do ponto de vista deles, né? enquanto privados de liberdade, não uma avaliação que nós adultos faríamos, né? E acho que em 3 anos é um tempo bastante bom para se fazer uma medida socioeducativa, para provocar uma evolução nesse adolescente. Agora, eu concordo que há um clamor da sociedade, né, especialmente em relação a esses crimes que geram, que tenham como resultado morte, o latrocínio, o homicídio. Então, a gente entende essas propostas, né? Acho que 10 anos é muito, ainda que se a gente pudesse trabalhar com um tempo talvez menor do que esses 10 anos, porque realmente a gente corre o risco de ter alguns estados jovens que vão ficar no sistema mais tempo do que os adultos, né? Então é uma questão que precisa ser avaliada, mas se for para aprovar alguma proposta de aumento do tempo de internação, que ela seja menos do que esses 10 anos, porque nós estamos passando de 3 para 10, quer dizer, um aumento muito grande, né? Sem nenhuma perspectiva de que isto vá melhorar, né? Na verdade, a gente está respondendo a um clamor da sociedade, mas não há estudos dizendo que se ele ficar mais tempo, o processo socioeducativo vai ser melhor. Mas essa questão do escalonamento me parece importante para tentar, de alguma maneira, aí, pelo menos esses meninos, né, de 12, 13, 14 anos terem realmente um tratamento diferenciado. Eu só preciso fazer uma ponderação para as pessoas que estão nos ouvindo, que esse aumento, a possibilidade do tempo de internação não perde a espinha dorsal, que é a reavaliação a cada 6 meses. Portanto, se a equipe multidisciplinar, se o juiz está entendendo que ele não está apto a voltar, o aumento do tempo de internação é para esses casos. E aí nós temos que cuidar do processo que faz essa reavaliação. Porque o aumento do tempo de internação é apenas para jovens que cometeram atos contra a vida, que mataram alguém. Por que eu falo isso com ênfase? Porque é o jovem que já chegou ao ponto, dentro dessa criminalidade, desses atos infracionais, a pior situação, o pior crime previsto no Código Penal brasileiro, que é tirar a vida de alguém, que é matar alguém. Esse processo de reavaliação, como nós encontramos alguns casos, e aí não são só aqueles casos que a imprensa noticia, mas os dados que chocam a população, é de que se esse jovem já, nessa idade que nós estamos falando, que é uma idade de informação, já chegou ao ponto de ter condições de tirar a vida de alguém, talvez haja necessidade de um tempo maior para essa reavaliação. E nós tomamos o cuidado de colocar uma agressividade maior dentro do Estatuto quando diz respeito a punição em gestores, quando colocar esses jovens participando com convivência igual aos adolescentes menores, que nós não concordamos. Vamos falar da gestão daqui a pouquinho. Eu queria, antes da gente ir para o intervalo, eu queria ainda ouvir o deputado subtenente. Deputado, além da proposta de aumentar o prazo de prisão, né, entre aspas, provisória para 90 dias, que outras propostas o senhor tem de mudança? Nós propusemos alterar também o prazo de permanência do menor, do adolescente, numa cadeia, por exemplo, quando não há vaga no sistema socioeducativo. Hoje são 5 dias. E nós avaliamos que 5 dias para colocar alguém que cometeu um ato grave, colocar na rua, simplesmente pela falta da vaga, poderia aumentar. Nós estamos propondo aumentar esse prazo para pelo menos 10 dias também. E estamos propondo, mantendo a linha dorsal, a espinha dorsal do critério de avaliação e reavaliação do menor, a nossa proposta de aumento do tempo de internação, ela tem uma diferença em relação ao relatório do deputado Aliel.
nós estamos fazendo um vínculo com a gravidade. Primeiro, nós defendemos que o resultado grave ameaça e violência contra a pessoa também deve merecer um aumento do tempo de internação. Nós achamos que o resultado morte é pouco porque a violência contra a pessoa e a grave ameaça normalmente passa pelo uso da arma. Então, a gente acaba ainda deixando um certo incentivo para o uso da arma. Então, a nossa proposta é que o aumento do tempo de internação também leve em consideração o resultado violência contra a pessoa e grave ameaça. E apenas propusemos um outro critério. O critério que o deputado Eliel traz é de fazer um corte por idade, né, de 15, 16, 16, 17, 17, 18. Nós estamos propondo um corte pela gravidade. Então, a gente propõe um escalonamento de 3, 5, 7 e 10, levando em consideração a grave ameaça, a violência contra a pessoa e o resultado morte. Sem considerar a idade de quem praticou. Sem considerar a idade. Eu acho que nós podemos avançar e dialogar, porque eu acho que esse debate aqui também tem que ajudar nessa construção. Nós não podemos vir aqui apenas para defender pontos de vista e não ter a percepção que há... É a natureza do parlamento isso, exatamente, né? Que nós teremos que fazer esse debate no plenário e que o plenário vai impor uma construção. Então, eu dialogando já com outros integrantes da comissão, com outras pessoas, entendo que, mesmo prevalecendo o critério que nós propusemos, de dialogar com o resultado violência e ameaça, podemos dialogar também com o corte por idade, talvez a partir dos 15 anos, levar em conta esse critério para a progressão do tempo de internação. Mas acho fundamental que tenhamos também que considerar o resultado grave violência, grave ameaça e violência contra a pessoa. Nós vamos estar desestimulando o uso de arma nos roubos, nos assaltos que são cometidos. Doutora Noeli, a senhora está me ouvindo bem? Sim. Doutora Noeli, aqui nos debates na Câmara dos Deputados, nas audiências públicas, os psicólogos e educadores, eles chamaram atenção para a importância do contato desse jovem que está em recuperação com a família, com a sociedade de maneira geral, nesse processo de recuperação dele. Queria a sua avaliação se é possível compatibilizar esse aumento do tempo de internação, que pela proposta do relator pode chegar até 10 anos, com essa necessidade de convívio com a família e às vezes até de construção de um vínculo com a família que muitas vezes esse jovem não tem. Isso. Bom, é importante que a gente diga que esta proposta de escalonamento, ou mesmo de aumento, ela vem como uma resposta à tentativa da redução da menoridade penal. Se nós olharmos ela como um substitutivo, como uma possibilidade de não reduzir a menoridade penal, que de fato não é o caminho atual, a gente tem que analisar que ela tem de fato fatores que valem a pena serem analisados. Como disse a secretária agora, não se tem uma previsão de que isso daria certo ou não. Não se tem uma possibilidade de nós dizermos que é 100% acertado, mas é uma possibilidade. Nós temos que lembrar que o Estatuto da Criança e Adolescente, todo ele, principalmente nessa área do socioeducativo, ele pensa no caráter pedagógico. Então, as equipes técnicas e o trabalho pedagógico que se faz com esse adolescente é essencial. Essa é a diferença básica e é por isso que o nosso estatuto ele é uma lei que é vista mundialmente como modelo. Nós estamos, quando um adolescente comete um ato infracional, qualquer que seja, desde o mais leve até o mais grave, ele é visto como um ser humano em desenvolvimento e que precisa melhorar. E é por isso que o Estado precisa necessariamente investir nas políticas públicas nessa parte socioeducativa. Não adianta nós lidarmos aqui com um aumento, esse aumento de 10 até de 7, de 6. Claro que, olhando esse lado escalonado, me parece que seria o ideal, considerando que, de fato, um adolescente de 12 tem uma percepção muito menor. Mas se nós não tivermos a família, não tivermos políticas públicas que levem esse adolescente, enquanto cumpridor de uma medida socioeducativa, principalmente de medidas mais graves, próximo de sua família, numa unidade socioeducativa
educativa que tenha uma equipe pedagógica, onde ele aprenda uma profissão, onde ele entenda o caráter, né, totalmente negativo daquela conduta dele e que ele tenha o apoio. Inclusive, quando ele sair da unidade socioeducativa, nós não vamos avançar nunca. Podemos lidar de 0 a 20 anos, que nós teremos um adulto de 40 anos saindo da unidade socioeducativa sem entender nada. Muitas vezes, 1 ano de internação com uma equipe pedagógica completa, formada, com a família perto, com o egresso, que é o pós, né, com aquela progressão de uma medida para uma outra medida mais leve, mas que continue o acompanhamento, recupera o jovem, com certeza, muito mais do que anos e anos segregado da liberdade. Então, com certeza, a equipe pedagógica, o trabalho que se faz internamente e a presença da família na convivência com o adolescente é essencial para que qualquer tipo de medida socioeducativa se resolva, principalmente para que ela cumpra esse caráter pedagógico que é o que o legislador quer, principalmente em se tratando em medida de internação. A Inspeção Nacional volta já já, não sai daí. Olá, o Inspeção Nacional está de volta. Hoje nós estamos debatendo a proposta em análise na Câmara que amplia de 3 para 10 anos o prazo máximo de internação de jovens infratores. Eu recebo o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, a secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Berenice Gianella, o relator da proposta na comissão especial, o deputado Aliel Machado, da Rede do Paraná, e Noeli Rebaque, juíza da Vara de Infância da cidade de Ponta Grossa. O nosso programa está sendo transmitido ao vivo também pelo Facebook. Inclusive, eu tenho aqui 2 participações que vêm do Facebook. Uma de Sônia Santos, não sei de que cidade é, e a opinião dela vai na linha do que está sendo discutido aqui. Ela diz, a lei tem que ser revista, como pode um roubo ter uma penalidade maior do que um assassinato, que foi comentado aqui, inclusive, pela juíza e pelo deputado. Totalmente imprudente. Ela acha que tem que haver coerência da penalidade de acordo com o grau do delito cometido. É importante reavaliar a idade e o período de internação. E a Rosângela Maia, de Brasília, aqui, ela diz que hoje o índice de menores envolvidos na criminalidade está muito grande, é a opinião dela. A crueldade dos crimes e a certeza da impunidade colabora muito para a prática de mais crimes e com o índice de crueldade ainda maior. Deputado, quando a gente encerrou o programa, o senhor queria falar, eu pedi que o senhor guardasse um pouco, e aí eu quero aproveitar e passar para o senhor uma pergunta em relação aos adultos que se valem dos adolescentes na prática de crimes. A impressão que a gente tem é que muitas vezes os adolescentes assumem determinados crimes que não foram cometidos por eles, porque isso é uma forma de agradar os adultos com quem eles estão envolvidos. E a proposta do deputado Aliel, ela aumenta a penalidade em relação a isso. Agora, eu queria saber, na sua experiência de policial militar, na prática, isso funciona? Porque o adolescente, ele vai se sentir confortável e estimulado a mostrar, apontar o dedo para quem foi que praticou realmente isso? Sim. Só pegando o gancho da doutora Noeli, para dizer e reforçar que o relatório que o deputado Aliel apresenta, ele tem um grande mérito de reforçar as medidas protetivas que o ECA traz. Então, quando nós, às vezes, concentra nesse debate do aumento da pena e fica da internação, e às vezes pode parecer que nós não nos preocupamos com as medidas protetivas. Então, é importante reforçar que o relatório que o deputado Aliel traz, que eu acredito que a comissão toda já tem um consenso, ele reforça as medidas protetivas, portanto, não nega esse papel do Estado e do ECA. Com relação à participação do adulto, se tem algo que agride a sociedade, que agride o policial, é ele ter a clareza, a convicção, a certeza que teve participação do maior, que o menor assumiu a responsabilidade, sendo obrigado pelo maior. Faz parte do negócio. É o menor assumir para livrar a cara do maior, porque o menor não terá punição. Esse que é o jogo. E quando o deputado muda o conceito da corrupção de menores, né? Tirando a necessidade de provar a corrupção, trazendo a simples participação ou seja, estar presente no processo, ou fazer prova que ele participou daquele ato criminoso,
participou daquele ato, aquela infração, traduzindo isso como sendo o ato da corrupção de menores e ainda aumentando a pena, ele acerta naquilo que mais agride a população, mais agride a sociedade e que era uma fragilidade da legislação. Então, quero até cumprimentá-lo e dizer que esse é um ponto fundamental que dialoga com essa necessidade da sociedade, que é acabar com a impunidade do maior, que se aproveita do menor para praticar o crime, joga nas costas dele, joga na responsabilidade, e o menor assume, porque faz parte do negócio deles. Mesmo que o menor assuma, ficando comprovado que houve a participação daquele... Hoje o que é comum? Se tem uma arma, o menor fala, essa arma é minha. Certo? Se tem a droga, essa droga é minha. Ele assume a autoria, ele assume a propriedade, assume a responsabilidade. E quando ele assume, ninguém pode obrigá-lo a dizer que não é dele mais. Se ele lá na frente não refizer o seu depoimento e fizer provas, ele terá assumido. Então ele assume por quê? Estamos nesse conceito, nessa percepção de que ele não será punido por isso. Ou pelo menos não será punido na proporção, na dimensão que o senso comum espera. E o maior fica livre. Porque se ninguém o acusa da autoria, da materialidade, não acusa da propriedade da arma, não acusa da propriedade da droga, ele está livre. Então, quando o deputado Oliel traz para o texto, dizendo, olha, a simples participação dele está na cena do crime, fez prova que ele participou, ele não tem como fugir de uma responsabilização e do agravamento da pena. Quero cumprimentá-lo por isso. Secretário, por favor. Pegando o gancho do que o deputado falou, às vezes as pessoas têm a percepção que o adolescente assume o ato infracional do adulto porque ele vai ser punido menos gravemente. Mas, na verdade, ele muitas vezes assume porque ele quer realmente aparecer para o crime com o qual ele almeja eventualmente subir numa escala. Ou até porque ele quer, dentro do grupo de pertencimento dele, com os outros colegas, dizer, olha, eu sou o bom, eu sou do crime. Então, na realidade, não é exatamente aumentando o tempo de internação que nós vamos impedir isso, porque isso faz parte do processo do adolescente. Ele se sentir adulto, ele se sentir liderando alguma coisa, né, que é próprio da adolescência, né? Então, esse é um dos motivos até porque a gente diz que aumentar o tempo de internação para determinados atos infracionais realmente não é a melhor resposta. Mas a senhora concorda com a medida que está sendo proposta pelo relatório? Não, eu acho que eu já parabenizei o deputado Oliel e eu faço novamente aqui porque ele conseguiu realmente ao longo do tempo incorporar várias propostas muito boas, né? Tinha proposta da sociedade civil, do juiz, enfim, aperfeiçoando a execução da medida socioeducativa, né? E a proposta dele acaba deixando o aumento do tempo de internação apenas para os casos com resultado morte, que é o homicídio, o latrocínio, enfim. Embora eu discorde no geral do aumento do tempo de internação, em ficando só com relação a esses atos infracionais, a gente acha que de fato vai haver uma resposta para a sociedade, né, com relação a esses crimes, e a gente tende a não ter tanto problema no sistema socioeducativo, porque, por exemplo, com a proposta do deputado, no voto separado do deputado, se nós aumentarmos o tempo de internação para o roubo qualificado, nós vamos ter um problema no sistema socioeducativo gravíssimo em pouco tempo, porque hoje já há um déficit de vagas, esse déficit de vagas vai aumentar, né? E corremos o risco de ter adolescentes cumprindo maior tempo do que os adultos. Porque o senhor sabe que adulto que praticou um roubo qualificado fica 1 ano e 9 meses, no máximo 2 anos preso, porque ele tem a evolução do sistema, ele pode ter livramento condicional, regime semiaberto, coisa que o adolescente não tem. Essa estratificação que nós fazemos, nós cuidamos do menor aqui, depois cuidamos do sistema. Eu relatei um projeto do sistema prisional. Uhum. E realmente, quando nós pegamos que o maior, ele pode, com uma pena de 6 anos, não ir para o sistema fechado, sim, e olhar que o menor, por um roubo, pode ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, realmente é uma distorção. Infelizmente, como os textos não dialogam, como a discussão não dialoga, uhum, então fica difícil. Eu acho que nós teremos que voltar aqui numa proposta, quem sabe um dia unificar o debate do sistema prisional com o sistema socioeducativo, quem sabe num texto só, porque realmente cria uma distorção que a gente fica sem condições
até de fazer uma defesa na ampliação, se ela traz um problema sério. Né? A gente analisou isso muito. Um homicídio simples, pode pegar uma pena mínima de 6 anos e não vai para o sistema fechado, para o adulto. O menor, com certeza, ficará preso por um tempo, ficará internado por um tempo. Então essa distorção realmente... Tinha uma cláusula constitucional que proíbe, e ela faz analogia do comparativo que deveria ser levado em consideração. Então ela tem essa previsão desse ligamento entre as ações previstas no Código Penal com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é preciso levar em consideração é que nós não podemos comparar, aí eu faço uma insistência, a pena dada a um adulto que tem como intuito tentar recuperá-lo, mas também puni-lo, do adolescente que é um processo de recuperação. O adolescente não responde sozinho pelo ato que ele cometeu. Existe uma corresponsabilidade de vários. Então a gente buscou entender quais os motivos que fizeram com que o Estatuto não fosse implementado. Primeiro é a falta de recursos. Que o Estatuto tem uma lei muito boa, mas ele não tem recursos adequados para fazer a implementação. O segundo ponto é a questão da desigualdade social, que no Brasil é muito grave ainda, e o resultado, a radiografia, o raio-x hoje do sistema está ligado aos rincões de pobreza no Brasil. Está ligado a isso. As drogas, o Brasil cometeu um grande erro, porque quando você trata o problema das drogas apenas como um problema de segurança pública, você vai continuar encarcerando. E quando eu digo isso, não é para defender os adolescentes, não. Eu estou dizendo isso porque a consequência disso vai ser pago pela população lá fora. A chamada população de bem, o trabalhador, a trabalhadora, que vai ter sua vida retirada, que vai perder o seu filho por causa de um assalto, de uma criminalidade, porque isso já é o resultado final de um erro anterior. O que nós precisamos nisso? Dividir essas responsabilidades. Eu diria que o maior avanço do texto que nós colocamos, que tem a questão do entendimento do aumento do tempo de internação, que eu concordo. Eu concordo porque eu estou tratando do adolescente que já matou alguém. E o adolescente de 17 anos que já matou alguém, já está tão avançado nessa progressão que talvez o sistema, doutora Noeli, no momento da reavaliação, os profissionais na hora, se ele não der até os 3 anos, se ele der com 4, com 5, com 6, é porque ele não estava apto a voltar mesmo. O Estado precisa ver quem são esses profissionais que estão fazendo essa avaliação, se tem toda essa estrutura para fazer isso. E um dos avanços importantes no texto, para complementar, é quando eu coloco que o gestor, o governador, o secretário de Estado, responsável pela questão orçamentária, se ele não garantir os recursos mínimos para que, pelo menos, as questões mais sensíveis do Estatuto sejam cumpridas quando se tratar de medida de internação, ele poderá responder pela lei de improbidade administrativa. Isso vai ter que estar muito bem definido, porque se a gente parar para pensar, não sei se é o caso desse tipo de recurso, pode haver, por exemplo, contingenciamento desse tipo de recurso. Se parcela desse recurso vem, por exemplo, de FPM e de FPE, eu tô aqui especulando, vamos dizer assim. Mas se forem fontes como essa, o gestor que está lá na ponta, até que ponto ele pode ser responsabilizado se o governo resolveu fazer uma isenção fiscal e diminuiu o repasse. Resolveu fazer um contingenciamento e diminuiu o repasse. Como é que vai aferir efetivamente a responsabilidade? Quando nós estamos tratando da medida de internação, a responsabilidade é do governo do Estado, então não é das prefeituras. As prefeituras têm uma dificuldade grande porque elas são mais reféns dessas receitas, tanto do Estado e principalmente do governo federal. Os estados não. O que eu percebi é que, por se tratar de agentes políticos que dependem de voto, o adolescente está internado num muro de 4, 5 metros de altura lá, que a sociedade não está vendo. E as consequências da má administração política desse gestor faz com que as consequências lá fora sejam graves. Eu não estou dizendo que para todo o sistema, mas o governador que prepara o seu orçamento anual das aplicações dos recursos que ele vai aplicar, ele terá que fazer essa previsão. O que eu encontrei no Rio de Janeiro foram adolescentes sendo tratados como animais, bichos. Eles não tinham comida. Eles estavam dentro de uma cela onde tinha rato, onde tinha esgoto correndo a céu aberto, com 40 graus, a temperatura 43 graus. Esse adolescente, mas ele cometeu um ato infracional. Tinha adolescentes de 12 anos, era uma unidade de internação provisória. Tinha adolescentes ali que não tinham cometido sequer atos infracionais. Apesar do caso do Rio de Janeiro ser uma situação mais grave. O que eu digo? O mínimo da dignidade
para se ter o sistema socioeducativo para proteger quem está lá fora. Porque esse adolescente que eu vi lá, sendo tratado pior do que um animal... Se ele entrou lá com alguma chance, vai sair sem nenhuma. Pior do que o bicho, ele vai sair de lá e as consequências disso se dará nos atos que ele vai cometer com a sociedade de bem. Chamando a sociedade de bem porque é o ditado que o povo mesmo fala. Essas pessoas vão ser assoladas. Porque a partir dali, esse adolescente também falando no linguajar bem popular não vai rasgar mais nada. Ele não vai temer mais nada. Esse adolescente não tem nada pior para ele. Tudo quanto é tipo de situação de abuso, para ele nem a vida vale mais. Então ele está apto a cometer qualquer coisa. E quem vai pagar por isso é o cidadão de bem, porque o governo foi omisso no momento da aplicação dessas medidas. Eu não estou dizendo que é para tudo. Nós vamos dar um período de adaptação, terá que ter a previsão orçamentária. Os estados poderão solicitar, se tiverem um trabalho dentro de um sistema de cadastramento, como a Berenice fez em São Paulo, se ela tiver condições de apresentar ao Sistema Nacional, o SINASE, a coordenação do SINASE aqui em Brasília, esses recursos que nós estamos direcionando do FUNPEM podem ajudar a intermediar uma situação emergencial em algum estado, um estado mais pobre, por exemplo, do Nordeste, que tem dificuldades. Agora, o número de internados no Brasil, para um país de 200 milhões de habitantes, não é um número exorbitante. Nós temos hoje cerca de 34... Mas já existe uma superpopulação, Sim, né? Já existe porque a infraestrutura não é adequada. Eu estou dizendo que na estrutura orçamentária que nós temos, hoje, é muito melhor você ter uma preparação que durante um ano, como a doutora Noeli foi muito feliz na fala dela, você tenha condições de devolvê-lo, do que você deixar ele lá 4, 5, 6, 7 anos com um custo muito maior. Então, eu estou economizando o dinheiro do Estado quando eu coloco uma prerrogativa de colocar seriedade na aplicação do dinheiro público, coisa que não tem. Doutora Noeli, a senhora está me ouvindo? Estou sim. Recentemente, o Unicef, acho que na semana passada, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, apresentou um relatório chamado O Rosto Familiar, que ele fala da violência contra jovens de 10 a 19 anos no mundo inteiro, dados de 2015, e que o Brasil aparece no 5º lugar. No 5º lugar dos piores, né? Sendo o primeiro o pior de todos, né? Em 2015, segundo os dados do Unicef, a cada 100 mil jovens nessa faixa etária, morreram 59 no Brasil. Então, assim, essa questão da violência, ele é um ciclo vicioso, né? Porque esses jovens que são vítimas disso ou que estão na iminência de ser vítimas disso, ele provavelmente vai se envolver com outras coisas, não? É um ciclo, né, infelizmente vicioso e que vem da história do nosso Brasil, que nunca investiu na criança e adolescente, ou pelo menos não investiu como deveria. Eu até ouvindo o deputado Aliel falar agora, a gente, né, que lida no dia a dia, percebe que é bem isso. Não vai resolver nós debatermos, né, como estamos fazendo agora, e tentar colocar regras, parâmetros diferenciados de lei do que nós temos hoje, se não existir os orçamentos, se não existir o investimento público dentro daquilo que deve investir para melhorar o sistema socioeducativo num todo. Em relação ao adolescente, a criança e o adolescente, a gente sabe que todos os índices mostram que eles são muito mais vítimas do que são bandidos. Infelizmente, nós também sabemos que por populismo, por interesses, um ato infracional, uma ação mais pesada de um adolescente, acaba se tornando como base para se dizer, né, que não há, que são impunes, que não há nenhum tipo de sanção, e a sociedade acaba cooptando isso. E, na verdade, não é assim que funciona. Eu até ouvi agora há pouco, até o deputado Gonzaga, né, uma das propostas que ele mostrou, que seria para aumentar o período que o adolescente fica na delegacia. Vou citar isso só mais como um exemplo mesmo. Se nós falarmos nesse sentido, a gente está admitindo, e é mais uma amostra, de que o sistema socioeducativo não está funcionando. E que o sistema socioeducativo não e nem as vagas necessárias. O Brasil hoje, além desse triste índice que até eu vi, foi uma matéria que a Unicef divulgou, uma pesquisa recente, dia 17 de outubro agora, onde nós subimos no índice, subimos
para pior, né, no índice de vítimas, de crianças e adolescentes, né, de 12 a 18 anos. Quer dizer, o adolescente cada vez mais vítima e nós debatendo maneiras de puni-lo. É um ciclo, porque normalmente, até o legislador, ele fala, né, com a propriedade que lhe é peculiar, mas ele diz, nós temos, quando acontecer um ato infracional, nós temos que reeducar um adolescente. E eu digo que, na maioria das vezes, nós estamos começando a educar, porque esse adolescente vem de uma família que não teve estrutura, provavelmente ele teve um pai, a mãe, ou teve um abandono, ou se tem o pai e a mãe, muitas vezes o irmão, a própria familiar está preso. As questões ligadas à droga normalmente vêm dentro da própria família que o adolescente acaba se envolvendo. Então, ele é vítima desde a hora que nasce. O Estado falha e falha incrivelmente quando ele não investe, e aí a falta mesmo de visão, porque quando se investe, e vamos imaginar, se já não conseguiu que o ato infracional acontecesse, em razão da ausência de políticas públicas, se nós continuarmos a nos omitir e não melhorar a vida social, prepará-lo para o retorno à sociedade, o Estado estará investindo errado de novo. O gasto que se tem com um adolescente em conflito com a lei, quando eu vi, né, nesse relatório que o deputado fez, em relação à necessidade de aumento das unidades socioeducativas em razão desse aumento de tempo de internação, me chamou a atenção, porque penso assim, se o Estado não está investindo hoje, até o Estado do Paraná, ele tem, né, uma realidade, ainda bem, que estamos sempre apertados com as nossas vagas, com as nossas dificuldades, mas se compararmos com alguns estados do Nordeste, por exemplo, nós vamos ver uma realidade diferenciada. Então, hoje, o Estado não cumpre seus orçamentos e sua obrigação, que o Estatuto da Criança e Adolescente manda há 30 anos aproximadamente, para fazer as unidades socioeducativas necessárias a essa legislação. Então, no momento em que nós aumentarmos o tempo de internação, necessariamente deveremos ter novos tipos de unidade socioeducativa a partir dos 18 anos. Então, esse investimento e essa necessidade de que o agente público olhe com seriedade e, de fato, faça as previsões orçamentárias e cumpra sem o desvio de verba é essencial. Com certeza, se a gente trabalhar assim, a gente terá um caminho um pouco melhor. Em relação à criança vítima e ao adolescente, eu estava vendo um levantamento que nós tínhamos em 2012, esse estudo da Unicef é bem mais recente, mas a gente tinha uma realidade de mortes de crianças e adolescentes de mais ou menos 26 crianças e adolescentes mortas por dia no Brasil, de uma maneira violenta. Então, se nós precisamos tentar trabalhar isso, ao invés de nos preocuparmos tanto em apagar apenas o incêndio. As duas coisas são necessárias. O papel da justiça, do judiciário, é dar resposta à sociedade, é fazer, dentro dos parâmetros e dentro do que a lei determina, melhorar e reduzir os índices da criminalidade. Então, em momento nenhum, há essa ideia de passar a mão na cabeça do adolescente. A ideia da impunidade, quando eu lido com os adolescentes, muitas vezes, isso que a gente falou agora há pouco, que muitos acabam dizendo que eles cometeram um ato infracional para tentar livrar o adulto, quando ele para na frente do juiz, ele acaba dizendo, nossa, mas eu não sabia, mas então eu fico internado. Quando ele se depara com uma unidade socioeducativa, que muitas vezes é pior do que uma cadeia, ele acaba descobrindo que de fato tem a punidade. Doutora, nós punimos nossos jovens, sem dúvida, nossos adolescentes. Só doutora, que, infelizmente, a sociedade muitas vezes não percebe isso. A gente está quase no fim do programa. Eu gostaria de ouvir o subtenente Gonzaga. Subtenente, recentemente, na semana passada, os ministros da Educação, da Justiça e a presidente do Supremo Tribunal Federal se reuniram para tratar também desse assunto. E uma das ideias que foi levada à ministra foi a criação de unidades de APACs, né, unidades de proteção e assistência ao condenado, mas voltadas para jovens. A proposta é que no ano que vem serão construídas 2 unidades, uma em Minas e uma no Ceará, para testar, para ver se dá certo. Você acha que pode ser uma alternativa? Pode sim. Minas Gerais é pioneira, tem o maior número de APACs do Brasil, está em Minas Gerais, né? A cidade de Itaúna tem uma das mais antigas do Brasil e é uma experiência exitosa. Então, acho que é possível sim e a gente avançar para essa possibilidade das APACs também para criança e adolescente. Mas concordando, eu acho que você tem uma concordância, uma unanimidade entre nós aqui, é de que
Nada desse debate vai resolver se, de fato, o Executivo não fizer a parte dele. Qual que é a parte do Executivo? O Executivo ele tem que aumentar as vagas do sistema prisional. Minas Gerais precisa de um investimento de 200 milhões de reais para ampliar o número de vagas, para efetivamente permitir que a Justiça atue, que o Ministério Público atue, que a Polícia atue. Porque o que acontece? Essas equipes multidisciplinares, na minha avaliação pelo menos, elas acabam tendo que fazer uma escolha. Então, nem sempre aqueles que estão sendo liberados, que está sendo avaliado como já em condições de ir para o sistema aberto, de fato é o resultado da evolução daquela criança, daquele adolescente. É porque tem uma fila e tem que priorizar. Então, se nós não tivermos efetivamente ampliação de vagas, e aí vale para o sistema prisional, ou seja, para a segurança pública como um todo, né? Quando eu propus ampliar o tempo de permanência numa cadeia pública, eu tenho clareza de que só estou propondo isso olhando para a ineficiência do Estado. Para a ineficiência do Estado em arrumar a vaga e para a ineficiência do Estado também ter funcionários, seja no Ministério Público, seja no Poder Judiciário, para dar vazão a essa demanda. E da mesma forma, quando nós estamos propondo aumentar o tempo de internação sem a sentença. Não é porque eu acho que os 45 dias ou 5 dias é extremamente curto. Não, eu estou dialogando realmente com a limitação do Estado. O ideal seria reduzir, mas nós estamos diante de uma limitação do Estado. Então, se há uma coisa que nós concordamos aqui, é com a necessidade do Estado, e aí é o Poder Executivo, efetivamente priorizar. E aí não é só no sistema socioeducativo, é no sistema prisional, é nas polícias, no Ministério Público, Poder Judiciário. Todos estão carentes e deficientes de estrutura, de pessoas, para dar resposta de fato à sociedade e, no caso específico aqui, aos adolescentes naquilo que eles têm de direito, que é a proteção. Senhores, nosso tempo está esgotado, infelizmente. Quero agradecer ao deputado subtenente Gonzaga, PDT de Minas, muito obrigado por sua participação. Quero agradecer também à juíza, a doutora Noeli Rebac, juíza da Vara de Infância da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Muitíssimo obrigada por sua participação. Deputado Aliel Machado, Rede do Paraná, muito obrigado, boa sorte na condução aí da votação disso tudo. Boas negociações, que já surgiram aqui também, né? Negociações, quando a gente fala negociações, acordos em torno do tema, né? E secretário Berenice Janella, muitíssimo obrigado também por sua presença, por sua participação. Você de casa que participou e nos prestigiou com a sua audiência, muito grata também. O Inspeção Nacional volta na próxima terça, às 9 da noite. A gente se vê. Até lá.